Seja bem-vindo a mais um material do Rancho Emílio Pinto. No vídeo de hoje a gente vai aprender como plantar a pimenta dedo de moça. Desde o semeio, transplantio, espaçamento, irrigação e muito mais. Vem com a gente que esse vídeo vai ser bem informativo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tevão, morador do Rancho Emílio Pinto. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma evolução do plantio da pimenta. Foi um sucesso que a gente teve aqui desde quando a gente chegou em janeiro de 2024 e a gente encontrou aqui uma plantinha, né, de pimenta dedo de moça e a gente resolveu extrair as sementes dela e replicar ela. Então acredito que nesse ponto agora a gente já tem a autoridade para ensinar como plantar a pimenta de dedo de moça. Então antes de mais nada, não esquece de deixar o like, curtir o canal e comentar algum ponto de contato aí ao longo do vídeo, alguma dúvida, alguma coisa que eu falei certo, alguma coisa que eu falei errada, para a gente poder evoluir nosso papo aqui. Então vamos pro vídeo. Como semear pimenta dedo de moça. Eu aprendi com o Arlen Nascimento, pesquisador e presidente da Embrapa Hortaliças, que o semeio da pimenta ele pode ser feito com plantas já nativas, com plantas crioulas, e não existe tanta diferença entre uma semente mais selecionada, né, uma semente profissional, de uma semente crioula, né, criada assim de forma com uma seleção mais manual, né? Então o que aconteceu com a gente? A gente chegou aqui no rancho em dezembro. E a gente começou a capinar e a gente encontrou uma planta de pimenta dedo de moça. E aí a gente selecionou, fez um corte longitudinal, selecionou todas as sementes dela e aí colocou num copo d'água. Nesse copo d'água, as sementes que foram para o fundo, elas foram plantadas porque elas estão boas para o plantio. As sementes que flutuaram não estão tão boas para o plantio, então a gente descartou. Então o que a gente fez? A gente pegou 2 a 3 sementes dessas que estavam no fundo e colocou dentro da nossa célula de cultivo, de produção de mudas, com Carolina Soil, com o nosso substrato inerte. O que acontece? O Carolina Soil ele tem uma grande taxa de germinação porque ele já foi desenvolvido para isso. E ali ele tem perlita, fibra de coco, arroz carbonizado, tudo isso na proporção correta e a fórmula deles faz com que a taxa de germinação das sementes sejam mais elevadas. O que eu quero dizer aqui é que utilizando areia, terra, barro ou um outro composto pode fazer com que a tua semente não germine por conta disso. Então por isso que a gente utilizou o Carolina Soil para aumentar a nossa taxa de germinação. Beleza. A temperatura que a pimenta ela tem uma particularidade que a temperatura de germinação dela varia, até fiz uma colinha aqui, varia de 30 a 15 graus. Então a semente ela precisa estar dentro dessa janela para poder germinar. E o tempo de germinação, que foi que aconteceu aqui com a gente, ela demora 15 dias. Então quando tu acreditar que está dando errado, espera mais um pouquinho que vai dar certo. A época de plantio da semente de pimenta dedo de moça precisa ser na primavera, porque ela é uma cultura de verão. Agora, se na tua região está fazendo muito calor, com temperatura de 21 a 30 graus, tu pode apostar nesse inverno de 21 a 30 graus, porque a tua pimenta também tende a produzir por conta da temperatura. Como transplantar pimenta dedo de moça? Então a gente foi lá nas nossas células, a gente colocou Carolina Soil, 2 a 3 sementinhas, ela germinou. E aí quando ela começa a crescer, ela fica com as 2 folhinhas, essas primeiras folhinhas, e ela começa com o passar do tempo, né? Ela começa a aparecer com as folhas definitivas. E aí então vai ficar bem evidente aí no vídeo a diferença entre as primeiras folhinhas e as folhas definitivas. Quando ela começa a criar as folhinhas definitivas e ter uma altura de 10 centímetros mais ou menos, aí já está na hora da gente transplantar.
o interessante aqui é que esse transplantio ele precisa ser feito com cuidado para não danificar as raízes. Então o Carolina Soil ele propicia um torrão de mais fácil transplantio, num formato legal também, faz com que a gente consiga transplantá-las sem danificar as raízes, o que é importante para a planta se desenvolver forte e saudável. Qual é o espaçamento ideal para a pimenta dedo de moça? A pimenta dedo de moça ela é um mini arbusto que ela vai crescendo, ela pode chegar até 1 metro, 1,5 metro de altura, e ela vai criando uma folha mais frondosa, assim, ela vai crescendo para os lados também. Então, interessante ela ter de 50, aqui ó, de 50 a 80 centímetros de distanciamento entre plantas. Aqui atrás aqui está nossa canteiro de pimentas e a gente teve um pequeno erro assim, né, de percurso, onde a gente não fez o espaçamento adequado. Então vai ficar mais ilustrado aí nas imagens também o que a gente está fazendo nesse momento. A gente está transplantando elas para um outro local após elas estarem grandes. Então, como transplantar pimenta dedo de moça? A gente escolheu a bandeja de 128 células porque a gente tem um espaçamento maior para acondicionar o substrato e a planta desenvolver essas primeiras raízes, né? Então a gente coloca o Carolina Soil, 2 a 3 pimentas, ela começa a criar, a se desenvolver, a crescer e ela cria as primeiras folhas. As primeiras folhinhas, elas não têm essa cara de folha de pimenta, mas a partir da terceira e da quarta, ela já começa a criar esse aspecto bem característico da pimenta, que é essa folha mais em zigue-zague assim. Então quando essa mudinha atingir 10 centímetros mais ou menos e o torrão ele sair firme, já está na hora de transplantar. Isso demora de 20 a 30 dias, mas vai variar bastante conforme o desenvolvimento da tua planta, do calor, da temperatura, da irrigação, mas em média é isso aí, de 20 a 30 dias. Ao transplantar ela para o canteiro, é importante a gente manter o distanciamento de 50 a 80 centímetros. No canteiro aqui de trás, que foi o nosso primeiro canteiro de pimentas, a gente não respeitou esse espaçamento e agora a gente está tendo que transplantar elas depois de adultas. Então agora com esse canteiro de pimentas 2.0, a gente vai conseguir acertar o distanciamento dela, o que vai fazer com que elas cresçam mais forte e saudável. Então, por que o espaçamento é importante? O espaçamento é importante para não criar um ambiente propício para pragas. A gente teve aí um problema de cercospora. A gente também teve um problema de desenvolvimento dos frutos, que a gente acredita que seja por falta de cálcio. O fruto ele ficou mais engruvinhado. Isso tudo se deve ao espaçamento. Então, respeita o espaçamento dentre as plantas, que vai propiciar com que a tua planta cresça mais forte e saudável também. Interrompemos esse conteúdo para vir fazer o pedido oficial de compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e deixe like! Que tipo de solo é ideal para o plantio de pimenta dedo de moça? É importante destacar aqui que todo solo que tu vai plantar, ele precisa, para a gente seguir todo o protocolo certinho e tal, a gente precisa fazer a análise de solo. Caso não exista um investimento, né, para fazer análise de solo, se no teu caso é um manejo mais orgânico, algo mais amador, opta por um solo bem drenado, opta por um solo rico, né, com bastante, ou pode usar esterco de cama de frango, pode usar a torta de mamona, mas assim, em resumo, usa um canteiro que a terra dele esteja bem preta e bem drenada. É isso daí. Outro ponto importante é não plantar a pimenta onde já ocorreu uma planta da mesma espécie, ou seja, plantou pimentão? Não planta pimenta. Plantou a pimenta cambuci? Não planta a dedo de moça. Isso é importante para não exaurir os nutrientes do solo. Quais são as pragas que acometem a pimenta dedo de moça? A pimenta dedo de moça ela tem a incidência maior da Cercospora capsici. Se eu não errei o nome, é isso aí.
é uma espécie de ferrugem que também acomete a soja, também acomete outros cultivos, mas ela é bem comum na pimenta e ela se torna mais incidente quando a gente não respeita a irrigação por gotejamento e quando a gente não respeita o espaçamento entre plantas. E também quando a gente não respeita o desbaste ali, a poda dela, né? Então, como que a gente deve proceder para evitar as pragas na nossa pimenta dedo de moça? Primeiro, a gente respeita o espaçamento de 50 a 80 centímetros no plantio. Perfeito. Segundo, a gente faz as podas de desbaste. Então, quando a gente tem o plantio, a pimenta cresce e te dá os frutos. Depois dessa primeira colheita, é importante a gente fazer a poda abaixo da bifurcação da pimenta. Então, a gente tem a bifurcação da pimenteira, a gente tira todas as folhas e novas incidências ali que ocorrem após essa bifurcação. Isso faz com que o canteiro fique mais arejado e esse tipo de fungo e pragas não ocorram. Outra praga que é bem comum em pimenta são os nematóides. Os nematóides a gente consegue perceber se existe no nosso solo ao remover a raiz. Se a raiz tiver com pequenos nódulozinhos ali, a gente está com nematóide na nossa terra, a gente precisa fazer um tratamento específico ali para esse tipo de praga. Importante também a gente fazer a aplicação uma vez por semana de calda de mamona. Quem quiser saber a receita de calda de mamona, pode deixar aqui nos comentários que eu explico ali. Eu vou elaborar ali um textinho para a gente dar a receita da calda de mamona, que evita com que a planta atraia alguns insetinhos ali, como os gafanhotos, como os besouros, e que façam com que a folha da nossa pimenteira fique furada ali. Nosso cultivo de pimenta foi um sucesso. A gente conseguiu produzir muito mais daquilo que a gente consegue consumir. A gente já deu de presente, a gente já fez tempero, e aí a gente precisa acondicionar essas pimentas de uma forma que a gente não jogue fora, né? Então é interessante a gente ter esse pensamento para todos os cultivares aí, tanto para pimenta, quanto para salsinha, quanto para orégano, enfim. A desidratação da pimenta faz com que a gente consiga criar um outro produto, que é a páprica picante, a páprica doce, o sal temperado. Então, se a gente teve uma super produção de pimentas, a gente pode remover as nossas sementes, deixar elas secando ao sol, ou então botar num forno a 60 graus e desidratar elas para poder acondicionar elas de uma forma diferente. É uma forma de a gente ter ali na nossa mão um novo elemento para temperar a nossa comida. Muito obrigado se tu consumiu esse material até aqui. Eu espero que tu tenha aprendido como plantar a semente, semear a semente, transplantar ela, tratar de algumas pragas e de fato processar ela para guardar ela por um longo período. Muito obrigado se tu consumiu esse material até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se existiu algum ponto de contato, algum comentário que tu queira deixar aqui embaixo no vídeo, fica à vontade. Nosso objetivo aqui é fazer amigos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!